Bem-vindo ao meu vídeo de estreia no Homemakers No Dig Garden, no dia sem escavação, o primeiro de todos. Faremos todos os anos, obrigado por participar. E é uma celebração de todas as coisas maravilhosas sobre o método sem escavação. E você pode saber mais em um vídeo que postamos há uma semana. Tem coisas como competição de legendas. Postei uma foto engraçada no meu site, veja a página Dia Sem Escavação. Você vai ver e pode nos enviar a legenda mais engraçada que conseguir pensar. Você pode ganhar um prêmio, um livro. E tem uma competição para crianças e também brindes gratuitos só nesse dia. Então, na verdade, agora já é o finalzinho de outubro, porque estamos gravando isso um pouco mais cedo para deixar tudo pronto. No dia do No Dig não terei tempo para isso, pois quero mostrar todos os lindos alimentos que estão crescendo no Homemakers agora. Estamos prontos para o inverno, como mostram as couves de Bruxelas, e já pensamos no próximo ano com o No Dig. É uma ótima época para espalhar composto. Este é um composto caseiro que colocamos esta semana, após retirar algumas folhas das couves de Bruxelas, então dá para ver que há espaço em baixo. Na verdade, as couves de Bruxelas estão um pouco pequenas, as plantas, porque este verão foi muito seco, elas tiveram um pouco de dificuldade, e também porque esta árvore está um pouco perto. Se você tem hortaliças perto de árvores, elas podem absorver muita umidade no verão. Tudo aqui é um segundo plantio e regamos muito essas plantas no verão. Agora, graças a Deus, não regamos mais. Na verdade, tivemos bastante chuva na última semana, cerca de 3 polegadas, uns 70 milímetros mais ou menos, então isso é fantástico. Precisávamos disso e estou aqui fazendo um teste sem rotação. Este é o 8º ano consecutivo de alhos porós na mesma canteira e ao lado temos 8 anos seguidos de repolhos na mesma canteira, no mesmo solo. Eles vêm depois das favas, todos os anos favas, repolho e todos os anos batatas, alhos porós. E este ano tivemos batatas fantásticas, 58 quilos. Aqui quero te mostrar algo um pouco útil. Falei sobre isso no meu último vídeo, o Tour de Setembro. E é capinar ervas daninhas minúsculas. Elas são tão pequenas que estou até tendo dificuldade para vê-las. Sim, está ali. Não sei se você consegue ver, espero que sim. Enfatizo o tamanho das ervas daninhas. São tão pequenas que já podem ser vistas. O ditado diz para capinar antes de vê-las e uso uma enxada dessas para passar por cima. Então, mesmo nessa época do ano, no final de outubro, você ainda pode fazer isso em novembro. Se você tiver uma tarde seca, como estamos tendo agora, já choveu, mas agora secou o suficiente para que você possa mexer nessas ervas daninhas minúsculas. E temos um belo plantio atrás delas. Chamamos de brócolis calabrês, mas na verdade é brócolis, né? Só tem outro nome. Semeei em 12 de junho e plantamos em 12 de julho, após o cultivo de couve, rábano e funcho. Não faço rotação aqui, como percebeu. Assim, no método sem revolver o solo, você fica livre para plantar, porque o solo está muito saudável. Praticamente qualquer coisa, a qualquer momento. É mais uma questão de timing e veja o que esse brócolis calabrês fez. Ele deu uma bela cabeça grande ali, eu cortei o topo e ela soltou um broto lateral que formou outra cabeça grande. Isso é incomum, está apenas cheia de vida, mas tivemos um outubro excepcionalmente quente. Isso ajudou plantações tardias como esta, então temos uma ótima colheita. E aqui está a pilha de composto atual, onde tenho diferentes baias de compostagem em uso. Este é o principal. Podemos fazer até 2 toneladas de composto em um desses e levamos cerca de 6 semanas para enchê-lo. Então, você pode ver que temos uma mistura de material verde e marrom. O marrom inclui raízes com um pouco de terra ou composto, além de papel e papelão e similares. Estamos usando bastante terra e madeira. A madeira ajuda a manter a pilha estruturada e arejada graças ao telhado, que evita a entrada da chuva. Faz um composto excelente. Após revirar uma vez, pode chegar a 2 toneladas, talvez produzindo até 10 toneladas este ano, graças a cavacos de madeira que trazemos. Depois tem o aspargo aqui, que agora está no seu 10º ano. E dá para notar que as ramas estão amareladas. Isso indica que não vão durar muito. Estão mais atrasadas que o normal pelo clima quente e só tivemos uma leve geada. Vamos cortar isso até a base em cerca de 2 semanas. No jardim principal aqui há um bom exemplo novamente de aplicação de composto no local onde o aipo já foi colhido. E depois de remover a parte principal da raiz, não todas as raízes, apenas coloque o composto por cima. Este canteiro está pronto para plantar no ano que vem. E aqui estou tentando algo diferente.
Ainda não sei como isso vai funcionar, mas acho que pode dar certo. Então, eram feijões borlote que tínhamos nessa área onde você pode ver essa mostarda chamada Sinapsis alba. É uma mostarda branca, né? Um plantio bem denso. Ela foi semeada há apenas 3 semanas. Nós plantamos alho há 10 dias, então esse é alho guardado de casa. Na verdade, é uma mistura de alhos, alguns alhos de Garlic Farm, que produz ótimas alhos semente. Não é barato, mas tem ótima qualidade e você pode guardar suas próprias sementes dali. Para você ter uma ideia, isso rendeu 5,5 kg de feijão seco, era o feijão borlote e agora eles estão guardados em casa. E a ideia com o alho é que ele não precisa de espaço nem luz agora, só de um pouco de terra para criar raízes, o que já fez ali. A mostarda vai crescer durante o inverno, enriquecendo o solo e mantendo-o bem vivo, e então ou a mostarda vai morrer com a geada, se tivermos uma geada de uns menos 4 graus, tipo 25 Fahrenheit, ou a gente simplesmente arranca ela. Ela enfraquece no fim do inverno e se tudo der certo você vai conferir. No próximo tour de primavera, em fevereiro ou março, veremos alho bem vibrante ali. Estou preocupado com a ferrugem. A gente teve muita ferrugem no alho, assim como muitos de vocês. E, sabe, eu estou pensando que talvez isso ajude. Olha essas belezas aqui. Este é um rabanete de inverno lobo verde e o incrível sobre eles é que não ficaram muito tempo no solo. Eles foram semeados em 29 de julho e transplantados para lá 4 semanas depois, por volta de 23 de agosto. Então isso foi há pouco mais de 2 meses. Mas o legal deles é que tem um sabor muito mais frutado do que o rabanete comum. Eles não são só picantes e fortes, têm um gosto muito bom. Um abraço para a Suzanne Walsh, na verdade, que foi quem me deu a semente. Repolho de primavera fantástico, mas estou um pouco preocupado porque eles estão tão grandes e só foram plantados há 6 semanas. E você pode realmente vê-los como pequenas mudas. Em um vídeo que postamos logo depois que eu os plantei, eu estava segurando a bandeja de sementes na mão naquele vídeo. A ideia é que eles não cresçam muito antes do inverno e façam o maior crescimento no fim do inverno ou começo da primavera, quando serão mais valiosos. Por isso não quero que cresçam mais agora. Mas como estamos tendo este outono realmente quente, às vezes, sabe, você não sabe como vai estar o tempo pela frente e nem sempre sai como planejado, mas ainda pode ficar bem. Aqui tem uma praga para te mostrar. Veja esses lindos nabos, são realmente bonitos. É o Tokyo Cross F1 híbrido, criado pelos japoneses após a Segunda Guerra Mundial, quando faltava comida. Eles crescem rápido. Estes foram semeados em grupos, como dá para ver, e transplantados. Eu já tirei um, a ideia é ter 4 e eles parecem bons, mas têm um problema de pragas e aí está. Isso é mosca da raiz do repolho, então estou te mostrando isso só como um aviso. E você vê como foi comido até ali dentro, é um pouco como a mosca da raiz da cenoura, sabe? Elas cavam dentro da raiz que a gente quer comer. Já retirei a maior parte aqui. Tudo isso é comestível. Na verdade, esses nabos podem ser consumidos crus. Não sei se você consegue ver como essa textura é lindamente densa e firme. A casca é um pouco dura. Às vezes eu tiro, na verdade, mas dessa vez não. Eu queria poder transmitir esse sabor para você. É realmente doce, não é como um nabo normal. É por isso que eu planto eles. Na verdade, eu não gosto de nabos normais, eu gosto de rutabagas. Mas esses Tokyo Cross valeram a pena experimentar. São rápidos e doces. Agora o composto é diferente, compostando aqui de novo. Você pode ver isso em um vídeo que colocamos no ar há cerca de 6 semanas. Método simples. Adicionamos bastante coisa recentemente, o que elevou a temperatura, mas não está tão quente assim. Esse calor não é suficiente para eliminar as sementes de ervas daninhas. Não estamos colocando muitas sementes de ervas daninhas ali, então estou satisfeito. O composto fica pronto em 4 a 6 meses e está ficando ótimo. Novamente, você pode ver uma mistura de verde e marrom. Na verdade, há muitas folhas de árvores porque as árvores ao redor de Homeacres têm as folhas recolhidas quando Adam corta a grama. Isso é realmente prático. Você tem uma boa mistura de pilhas forradas com papelão para manter o calor e a umidade. E esse é o resultado. Aí está. Espalhamos isso esta semana. Havia uma boa tonelada de composto ali das 2 pilhas de cada lado. E isso é o que restou, que vai ser usado muito em breve. E isso vai liberar espaço porque precisamos transferir essa pilha para lá, já que essa aqui terminou há 6 semanas. Nós geralmente viramos elas entre 4 e 6 semanas depois de terminar.
ela será transferida para lá e em cerca de 6 semanas esta também. Assim teremos 2 compartimentos em um. Muito composto maravilhoso para espalhar, provavelmente no final do inverno, começo da primavera, na maioria das vezes eu quero colocar o composto antes do Natal. Ainda não está totalmente definido, você pode aplicar composto em qualquer época do ano se o solo precisar, mas isso se encaixa muito bem com o ciclo natural. Ah, eu preciso mencionar essas acelgas chinesas, olha essas belezas, as folhas externas ficam bem comidas. Alguns dias atrás passamos aqui e removemos a maioria delas. Dá para ver como a folha externa está comida e o miolo, espero que não tenha nada aí dentro. O miolo está bonito, denso, bem fechado, não é um vegetal fácil de cultivar. Se você consegue cultivar a selga chinesa, está indo muito bem. Elas foram semeadas no dia 4 de agosto. Em nosso clima, a primeira semana de agosto é ótima para semear. Aqui no depósito temos esses tomates lindos que vieram das plantas que arrancamos há 2 semanas, pouco antes de plantar as saladas no túnel plástico. Na verdade, foi há pouco mais de 2 semanas e meia, então eles estão aqui desde então. Não está muito quente. E você pode ver que embaixo há algumas menos maduras que ainda têm uma boa chance de amadurecer. A escura, caso esteja se perguntando, está bem madura. Chama-se Sgt. Peppers e tem sabor muito bom. Ela tem um topo índigo lindo e uma polpa vermelha. As cebolas também estão se conservando bem aqui desde a colheita em julho. No canteiro delas agora há rúcula e saladas de mostarda para o outono. Tem alho aqui também e tudo mais. E atrás de mim, ao fundo, está o feno que guardamos do prado em junho. E isso é para colocar no banheiro seco de compostagem ao lado, onde fazemos xixi. Aqui você pode ver mais composto espalhado e tem alho aí. E é realmente interessante o que está acontecendo aqui. São essas 2 fileiras. Esse alho veio de uma loja local só para testar. Não faço ideia de qual é a variedade. Então é alho comprado na loja e uau, ele cresce rápido comparado ao alho que é realmente da minha casa, os bulbos mais acima. Vamos ver como ele lida com o inverno, pode ficar muito bom. O aipo rábano foi muito bom este ano, no final das contas, teve um verão difícil, nós não regamos muito o aipo rábano. No início de agosto fiquei preocupado com ele, então começamos a regar em meados do mês. Havia muitas folhas amarelas, bulbos pequenos, mas continuam crescendo. Dá para ver que isso é favorecido pelo fato de as folhas ainda estarem bem verdes. É um vegetal incrível se você tiver um outono ameno. Se as folhas continuarem saudáveis, ela pode ganhar muito peso nesta época. Existe uma doença que aparece em alguns aipos, aipo rábano, que se chama septoria, mas felizmente não tem nenhuma aqui. E olha o crescimento desses, porque eles me impressionam. Este é o brócolis roxo de brotação que foi plantado depois da beterraba. Eles estão na terra há menos de 3 meses e meio, pois foram transplantados em meados de julho. Retiramos as folhas de baixo, como pode ver, e espalhamos composto novamente com um pouco de composto de cogumelo por cima. Também compro um pouco de composto para usar às vezes. Não consigo produzir o suficiente para tudo aqui. O repolho savoy que plantamos entre as cebolas devem ser colhidos no inverno. Gosto deles porque resistem bem à geada. Talvez precise colocar uma rede para proteger dos pombos, mas eles resistem a qualquer clima e produzem comida deliciosa até em lugares mais frios que aqui. Isso aqui é mais mostarda do que alho. Essa mostarda foi semeada cerca de 10 dias depois do que vimos lá embaixo, então não está crescendo tão rápido, mas tudo bem. Essa época de semear mostarda já passou, não vou mais plantar culturas de cobertura. Tem algo que você pode fazer, mostrarei no fim do vídeo. Aqui nós tínhamos batatas e agora elas estão todas no galpão, como eu chamo, que na verdade é o anexo de tijolos ao lado da minha casa, em sacos. Elas duram bastante e colhemos em 20 de julho, transplantando os alhos porós logo após, sob muito calor e regando bastante. Depois plantamos as saladas e um pouco de couve, colhendo as saladas semanalmente. Elas vão nos sacos de salada que vendemos. Os alhos porós são semeados em grupos e já colhemos vários. Essa é uma maneira muito boa de cultivar alhos porós. Você não consegue exemplares gigantes, mas consegue muitos de tamanho médio. E essa área onde você pode ver cebolinhas plantadas recentemente.
Semeadas no início de setembro em grupos, foram transplantadas para cá em 1º de outubro há 4 ou 5 semanas. Aqui cresceu o meu centeio. Então, dessa área que você vê com as cebolinhas, saíram 6 grandes pães de centeio. E para saber mais sobre isso, fizemos um vídeo novamente. Você pode ver como eu debulhei e assei o pão. Vou fazer outro vídeo com mais detalhes sobre como fazer pão e iniciar um fermento natural. Lá em cima também tem um funcho ótimo, semeado no fim de julho e transplantado cerca de um mês depois. É uma ótima época para o funcho de bulbo. Essa área era só mato e pasto há 8 meses. Espalhamos 7 centímetros de composto, cobrimos com polietileno preto e transplantamos. 3 meses depois, quando estava quente, plantei abóbora menina, Crown Prince e algumas batatas. Agora, novamente, há mais daquela mostarda e aqui temos centeio. Minha área de centeio está crescendo e estou virando agricultor de cereais. Não. É como se isso já deu tanto trabalho porque, por algum motivo, bom, não é por algum motivo, acho que os vermes de fio adoram centeio. Isso foi algo que realmente percebemos. Não encontramos vermes de fio sobre aquela mostarda, mas aqui tem muitos, centenas. E na verdade, hoje à tarde, de novo, Adam e Taryn estavam arrancando o centeio, realmente tirando eles, puxando todos os vermes de fio e se livrando deles, provavelmente jogando água fervente neles, na verdade. Eu não gosto desses caras e depois replantando o centeio. Vamos ver como vai ser. Eu sou novo em cultivar grãos e o que fizemos foi colocar batatas como uma espécie de armadilha para o verme de fio, que você pode então sacudir ou cavar para tirar de qualquer forma, e eu preciso me livrar deles. Mas vamos ver o que acontece porque, sabe, eles podem estar vindo de todos os pastos ao redor. É realmente difícil para mim saber. Quando se trata de vegetais, eu sinto que sei o que estou fazendo. É fascinante experimentar novidades. Então, repolhos. Foi aqui que tivemos um pequeno contratempo. As batatas dessa área não ficaram muito boas. Tivemos uma colheita pequena por causa da cavacos de madeira que não funcionou. Então acabamos tirando a cavacos de madeira e colocamos cerca de 5 centímetros de composto de resíduos verdes, aquele material preto maravilhoso, e depois plantamos esses repolhos. E eles estão indo bem, foram plantados bem tarde. Esse é um Savoy híbrido F1 que forma a cabeça bem mais rápido que os que vimos antes. E este é o Filderkrat, o maravilhoso repolho alemão para chucrute que ainda está macio. Isso porque ele foi plantado cerca de 3 semanas depois dos anteriores, que já estavam grandes e fortes, mas eles ficarão bem, já que o clima está a nosso favor. E vamos conseguir um belo repolho para colher, que você também pode armazenar, na verdade. Eles se conservam muito bem em um celeiro. E devo mencionar os aspargos aqui como esses tufos, eles são cultivados a partir de sementes. Então isso veio de semente, uma variedade chamada Ariane F1 que eu semeei na estufa em módulos no final de fevereiro com calor. Transplantei aqui depois de replantar em vasos, transplantei ali no início de junho. E sim, esse aspargo foi plantado no ano anterior, por isso está um pouco maior. Podemos colher aspargos aqui em 2 ou 3 anos. E eu gosto de usar o espaço ao redor sempre que possível, especialmente nessa época do ano. Então, quando o aspargo ainda está jovem, a gente plantou essas 2 fileiras de funcho de bulbo dos 2 lados. Eu vejo que tem algumas ervas daninhas aqui, um pouco mais do que estou acostumado. Precisamos prestar atenção nisso. No geral, quase não há erva daninha aqui e fazemos pouca capina. Isso torna a jardinagem prazerosa sem cavar. Olha essas chicórias lindas, isso aqui é radíquio. É a variedade que eu adoro, chama-se 506 TT e é muito confiável para formar um coração grande. Elas não são tão grandes, mas quase todas são firmes e isso faz muita diferença na sua colheita final. Vamos colher até o Natal, são plantas bem resistentes. A selga segue produzindo sem parar, fantástico. Isso está aí desde junho. Nós semeamos em maio, ou melhor, no final de abril. Este espinafre é uma das minhas plantas favoritas para outono, inverno e primavera, vindo de uma única semeadura por volta da 2ª semana de agosto. E esses foram plantados no solo em setembro. E só para você ter uma ideia, colhemos esse canteiro na semana passada e colhemos até esse tamanho. Então isso foi o que colhemos hoje. E isso rendeu cerca de 4,5 kg, quase 10 libras de folhas de espinafre.
e elas vão continuar crescendo, voltando. Quando esfriar, vai parar ou desacelerar muito no inverno, mas também ficará mais doce. Se tudo der certo, ela sobrevive ao inverno e retorna na primavera após uma só semeadura. Isto é semente de espinafre que eu mesmo guardei. Sou novo nisso, especialmente em salvar sementes de espinafre. Elas ficaram bem escuras. Por algum motivo, as minhas mantiveram mais a cor original do espinafre. A maioria das sementes que salvei em casa ficou dessa cor escura. Acho que pode ser um gene dominante, talvez o espinafre nativo seja mais escuro. Vegetais são realmente fascinantes e há muito o que aprender sobre eles. Estas são mais sementes salvas em casa da alface granola red, minha preferida no inverno. Então, nós estivemos aqui há alguns meses, no tour de agosto, e havia tomates lindos e tudo mais. E tudo isso já se foi. Eles apareceram há 2 semanas e meia. Agora é alface, mostardas, endívia e rúcula. E também tem algo intrigante acontecendo aqui em cima, que é, por causa do ocorrido, retirei muita madeira com um ancinho. Mas se você olhar aqui, isso é composto caseiro e era um lote particularmente lenhoso, o que lá fora eu acho que não teria feito muita diferença. Mas aqui dentro tivemos danos. Não sei se todos reconhecem, mas para mim isso é tatuzinho de jardim. E isso é um bicho de conta clássico. Bicho de conta, Tiki Winkle, tatu bolinha, como quer que chame, bicho de conta. Eles apenas andam pela borda de uma folha. Esses pés de espinafre sobreviveram, mas estão danificados. Os de trás não sobreviveram. Replantamos e ainda continuam aqui. Precisamos retirar mais madeira da superfície. É apenas um aviso para evitar excesso de madeira, especialmente em túnel de cultivo e no inverno. Não mudaria muito ao redor dos tomates. Sabe, geralmente um pouco de madeira na superfície é bom, mas eu diria para não exagerar. Aqui, essas foram plantadas antes das outras. A selga, que usaremos para folhas grandes e salada, e coentro, que é bem resistente ao nosso clima. Isso deve resistir ao inverno, a menos que aconteça algo extremo. E mais uma coisa aqui que acabou de acontecer hoje é o plástico. De repente ficou realmente limpo porque saímos esta manhã. Estava chovendo de um jeito meio incomum. Tivemos tanto tempo seco, mas estava chovendo, então pegamos as lonas duplas. Se tiver alguém de cada lado, vocês podem puxar em sentidos opostos e remover boa parte da camada de cima. E aí Adam e Taryn pegaram uma mangueira e uma escova de chão e limparam tanto por dentro quanto por fora. E que diferença isso fez? Agora parece muito mais leve. Havia muito musgo e vários detritos que de algum modo grudavam do lado de fora desse plástico bem brilhante e liso. Agora estamos prontos para o inverno. Não há aquecimento nos túneis, é tudo. Está só na temperatura natural. Essas plantas são resistentes à geada. Quase tudo que você viu é resistente à geada, pois estamos em época propícia para isso. E apenas 2 exceções aqui são oca, Oxalis tuberosa, cujas folhas serão queimadas pela geada quando o tempo esfriar. Ainda não, mas ela precisa de dias com menos de 10 horas entre o nascer e o pôr do sol para produzir bem. Então, se você tem oca, não tente colher ainda. Na nossa latitude, 51 graus norte, tem que esperar até meados de novembro ou até o fim de novembro. Aí você tira e consegue muitos tubérculos lindos. E eu acabei de notar esses aqui. Ainda tem algumas abóboras aqui, esta é uma abóbora curry. Uma assim, se você ainda tem uma abóbora com talo bem verde, ela não vai durar muito. É boa para comer agora, mas não tente guardar por muito tempo. E ela não será tão doce quanto uma dessas, com cor diferente e talo mais seco. Se você colher agora e guardar em local quente, ela pode curar, secar a casca e se conservar bem no inverno. Nós temos muita abóbora, a maioria delas colhemos há 1 mês. Aqui podemos celebrar as flores, é simplesmente incrível como elas continuam. Aquela é uma equinácea semeada em abril e transplantada no final de maio. Essas belas helichrysum ou flores de palha, você pode ouvir isso, o quanto elas estão secas e prontas para a colheita. Então, o que eu faço é simplesmente usar minha unha do polegar e pronto, está colhida. Depois, termino de secar elas em casa, por exemplo, em um parapeito ensolarado, e você terá flores secas, lindas e coloridas pelo tempo que quiser, de verdade. Dálias, elas simplesmente continuam florescendo. Tagetes, muita coisa disso nem deveria estar aqui agora, mas é ótimo aproveitar um pouco mais. Essa é a facelia que nasceu sozinha. Você pode usá-la como adubo verde.
Eu queria plantar mais, mas ela se auto-semeia bastante, como pode ver. Veja como se espalhou sozinha sob o girassol. Este é um girassol de flores pequenas, muito bonito, já está passando do ponto. E, de passagem, quero mencionar este serfólio, semeado no fim de agosto e transplantado em meados de setembro. Então não ficou muito tempo no solo e cresce bem melhor no outono do que na primavera, quando já pensa em florescer. Serefólio é uma erva para semear no final do verão, para colher no outono e durante o inverno. Ela é muito tolerante ao frio. No nosso clima, muitas vezes estamos colhendo serefólio bem no meio do inverno. Sempre me surpreende, cresce rente ao solo, o que favorece plantas de inverno. Compare a diferença. Zinnias bem altas. Essa planta de verão precisou de suporte com barbante. Estou adorando cada momento com essas plantas, ainda mais pelo bônus de tê-las no final do outono. Até aqui 1 ou 2 pequenos girassóis. Quero dizer, não é incrível? Elas floresceram o verão todo, então sigo retirando as flores mortas e agora já estamos perto da base, pois as flores descem pelo caule. E as dálias, de novo, continuam firmes. Elas foram cultivadas a partir de sementes. Eu as semeei em abril do ano passado, transplantei em maio e então os bulbos sobreviveram ao inverno. E podemos terminar nosso tour na estufa com 2 ou 3 coisas que são realmente interessantes, incluindo 1 ou 2 coisas que não deveriam acontecer. Isto é centeio, é assim que eu cultivo meu centeio. Na verdade, eu começo em essas bandejas de células. Dá para ver as raízes no fundo, sementes bem vigorosas, colhidas este ano, formaram um belo torrão de raízes. Isso pode ser plantado agora ou em 1 semana, mas vamos plantar em breve. Dá para notar a diferença no tamanho das bandejas de células. Esta é a que eu projetei, a de 60, e esta é a de 40, para a qual você precisa de quase 3 vezes mais composto para encher essa bandeja por causa do volume no fundo também. Ela desce larga, não afunila. Acho que as raízes crescem melhor em células afuniladas. Essas são usadas para favas, pois suas sementes são bem grandes. Embora você possa cultivar favas nas células menores de 60, elas crescem plantas mais bonitas e maiores aqui. O que acabamos de perceber, porém, é que algo comeu as pontas desse centeio. Provavelmente foi um rato. O corte é bem mais limpo que o de uma lesma ou caracol. Vou colocar uma ratoeira aqui. É assim que controlo os ratos. Às vezes é preciso agir. Isso é couve perene. Isso é uma forma de propagação muito simples. Você só precisa tirar um caule da planta. Eu coloco em composto, só composto para vasos, e ele cria raízes e cresce. Mesma coisa com tomates. Eu coloquei um broto lateral de tomate há cerca de 3 semanas, este aqui. Eles parecem mortos por um tempo, mas de repente você vê um lindo sistema de raízes. Certo, tomates, como mantê-los vivos pouco antes do inverno? O motivo de eu fazer isso é que, com híbridos F1, se você guardar a semente, elas não crescem iguais. Esses brotos laterais de tomate crescerão iguais, são clones da planta. Preciso descobrir como mantê-lo vivo no inverno. Aqui faz frio quando está gelado, então eles terão que ir para o jardim de inverno. Mas se eles ficarem muito tempo no jardim de inverno só com a luz da janela, eles ficam muito altos. Aí você tem uma planta bem forte. E o que você pode fazer em fevereiro, se você tiver uma planta muito alta, é tirar a ponta, beliscar aqui, cortar aqui e colocar essa ponta em outro vasinho com composto. Assim você consegue uma nova planta. Então tem pequenas coisas que são divertidas na propagação. E as pimentas, vou só citar rapidamente. Uma boa observação para terminar aqui. Colheita abundante de final de verão da variedade Pachi. Então, para o dia do cultivo sem cavar, envie-nos algumas fotos. Adoraríamos ver o que você tem feito e, na verdade, do seu jardim em geral também, afinal é uma celebração. A celebração é um método adorável que oferece tudo de maravilhoso que você viu, sem exigir muito tempo e permitindo aproveitá-los melhor. Se você fez uma refeição gostosa, envie uma foto por e-mail para a Nicola, que está filmando no momento, e vamos colocar na galeria do site. O e-mail é admin@charlesdowding.co.uk. Todos os detalhes estarão na descrição do vídeo. Tinha